como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 20, objeto de conhecimento, discriminação, segregação e privação de direitos individuais. Detalhamento, mapeamento dos genes nos cromossomos, efeitos genéticos, mutagênicos ou teratogênicos, fake news e saúde. Então, vamos começar? Vamos dar início à nossa aula de hoje falando sobre genética ainda, né? Mas vamos falar sobre o mapeamento genético, permeando pelos conceitos, né? Aumentando o nosso vocabulário, falar sobre a importância do mapeamento e começamos com a informação sobre ele. O mapeamento de genes, né, nos cromossomos é uma ferramenta essencial para a genética que é uma área aí da biologia, permitindo determinar a localização dos genes em um cromossomo e a distância entre esses genes também. Este processo é importante para entender a herança genética e as relações entre os genes. Então, essa é uma ciência ampla, ainda está havendo muita descoberta, porque à medida que faz o mapeamento genético, por exemplo, da espécie humana, não para por aí as informações, tem que entender o processo da formação desses genes, né, a atuação deles dentro do organismo, e aí daí vem todo o conteúdo, né, pelo menos uma parte dele que a gente vai apresentar para vocês hoje. Então, como é que funciona, né? Nós precisamos entender alguns elementos antes de adentrar aí no mapeamento genético. Nós temos os cromossomos. Vamos revisar o que são esses cromossomos. Eles são as estruturas que contêm o DNA e esse DNA, por sua vez, contém os genes, né? Como vocês estão vendo aí no esquema, né? Uma célula didaticamente mostrando. Se você ampliar um pedacinho dela, você vai ter o cromossomo, que ele está em formato de X aí. Nesse caso, ele já está duplicado, né? O par. E quando você tira um pedacinho desse cromossomo, né, e se pudesse colocar numa lente de aumento, você vai ter o gene, né, o gene que vai conter aí todas aquelas características que são herdadas aí do pai e da mãe. Então, esses são os cromossomos. E o que são os genes? Vamos definir aí, a professora já citou, né? Os genes, eles são as unidades básicas de hereditariedade responsáveis por determinar as características de um organismo. Então, tudo que você consegue visualizar quando você está olhando um espelho, quando você está diante do espelho, né? Cor dos olhos, cor da pele, formato dos olhos, formato do rosto, né? Tudo que você pode identificar como característica, ela foi manifestada a partir da união aí do material genético que veio dos seus ascendentes, né, do pai e da mãe, gerando aí a prole, o descendente da qual você faz parte. Então, esses são os caracteres que estão presentes e representados pelos genes. E o que é o mapeamento, né? A gente começou falando sobre ele, vamos verificar aqui o que ele é. O mapeamento nada mais é, né, como eu havia falado, uma ferramenta. Ele consiste em determinar a posição específica de um gene em um cromossomo e a distância entre esse gene e outros genes do mesmo cromossomo. Então, imagine só que nós temos aí na espécie humana 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Tem muita informação em apenas um par deles. Imagina só a quantidade de informações que um cientista tem quando ele faz o sequenciamento genético, né, e descobre que cada trecho dele ali formando um gene é responsável por uma característica. A partir daí, vai se estudar esse gene para saber exatamente como ele funciona dentro da fisiologia do ser humano. Então, por que o mapeamento é importante? A professora já adiantou aí, ele é importante para a compreensão da herança. O mapeamento de genes nos cromossomos ajuda
a nós, né, a entender como as características genéticas elas são transmitidas de uma geração para outra. Ele é importante também porque vai ser usado dentro da ciência da biologia chamada de biotecnologia. A biotecnologia, né, é uma ciência bem interessante, com muitas descobertas, é fundamental para a manipulação genética e o desenvolvimento de novas tecnologias. E também, dentro da biotecnologia, nós temos um uso muito importante nela, que é o melhoramento genético. Este melhoramento genético vai permitir selecionar e cruzar plantas e animais com características desejadas. Então, o que é que o ser humano faz? Quando ele entende exatamente, né, por exemplo, numa planta em destaque, a gente viu aí um tomate. Quando ele entende que o tomate ele pode não ser resistente a determinadas pragas, mas ele já tem um sequenciamento genético do tomate, que ele vai fazer? Ele vai mapear os genes, né, responsáveis aí pela questão do estímulo e defesa, né, deste organismo, lembrando aí que o tomate ele é um vegetal, então ele é um ser vivo. Ele vai entender de que forma vai manipular esse gene para transformar ele mais resistente a determinadas pragas. Então, não só o ser humano ele faz uso do melhoramento genético em plantas, como ele também faz em animais, tá bom? Dentro da ciência aí da biotecnologia. Mas o mapeamento ele também serve para muitas outras funções, dentre elas a investigação científica. Sim, a investigação científica, que é uma ferramenta fundamental para as pesquisas na área da genética. É com base na investigação científica que se descobre, por exemplo, determinadas possibilidades de fazer melhoramento genético dentro daquele material ali, por exemplo, para tornar possível tratamentos, né, como, por exemplo, a terapia gênica, que vem ganhando mais força aí, onde se evita, por exemplo, fazer a manipulação de amostras, né, de embriões, que são tecidos considerados, né, extraídos de um ser vivo. Então, como existe aí uma legislação relacionada bem ativa, né, para fazer restrições com determinados experimentos, né, de embriões, por exemplo, há a possibilidade de fazer como é que eu posso dizer, a manipulação de um material genético e dentro dele nós temos essa ciência que vem crescendo cada vez mais, que é a terapia gênica, como alternativa aí, por exemplo, para fazer tratamentos. Isso dentro da área de ciência. Mas o mapeamento, ele também é muito utilizado em outra área, que é a genética forense. Então, a genética forense, ela já deve ser uma velha conhecida de vocês, aí em outras situações, em outros contextos, por exemplo, né, basta citar aí que existem muitas séries aí na TV que mostram, né, séries ou até casos reais que mostram investigações onde se faz uso, por exemplo, da identificação de uma amostra genética dentro dessa investigação, para determinar, por exemplo, né, a identificação de possíveis suspeitos. Então, isso aí é só uma das nuances da genética forense, que ela é a utilização do DNA para identificar indivíduos envolvidos em crimes e esclarecer, por exemplo, a verdade em casos criminais. Olha só que interessante, né? A quantidade de coisas que um biólogo, né, que um geneticista pode trabalhar aí quando ele utiliza a ferramenta do mapeamento genético. Mas quando você também vai conhecer, pedaço por pedaço, o sequenciamento genético de um ser humano, você também pode identificar, por exemplo, aqueles genes que podem estar relacionados com as doenças, né, que são as doenças genéticas. Então, o mapeamento, ele permite identificar os genes relacionados com essas doenças, auxiliando no diagnóstico e tratamento. Então, em resumo, o mapeamento de genes nos cromossomos, né, é uma ferramenta crucial para entender a organização do genoma, né, entender também a herança genética, lembrando que todo esse material aí foi herdado aí de uma geração para outra, e entender também as relações entre os genes, né, que a gente já viu aí em outras situações,
que genes diferentes podem influenciar numa determinada característica. E com aplicações em diversas áreas, né, o mapeamento genético, desde a medicina até a agricultura, como a gente foi citando aí, cada ferramenta, né, cada área que esta ferramenta pode atuar nos auxiliando dentro da ciência. Então, a gente falou agora há pouco de doenças, né? Ele ajuda a auxiliar a identificar genes que estão relacionados a doenças. E o que são essas doenças? Então, o que é a doença genética? A doença genética, né, este termo, é uma condição de saúde causada por alterações no DNA de uma pessoa, que podem ser herdados do pai ou também pode surgir devido a mutações espontâneas. Basta lembrar mais uma vez, quando a gente fala aí de doença genética, né, a gente está falando de genes, aí mais uma vez a professora mostra nesse esquema aí de onde vem o gene. Vamos relembrar, né, didaticamente que os genes, né, eles são um pedacinho do cromossomo. Olha aí, que a gente mostrou em outra forma, né, em outra imagem, mas essa aí está bem mais didática, esclarecendo direitinho que o material genético está presente nos cromossomos, que por sua vez está presente no núcleo da célula. Então, para vocês entenderem o quanto tem informações apenas num cromossomo, imagine 46 cromossomos. É muita informação, né, que a gente traz, é um histórico muito grande que a gente traz aí da união, né, desse material que é passado de geração para geração. Né? Você é feito de muitas partes, de muitas pessoas de gerações anteriores. Né? Você se olha no espelho, está olhando a história da sua família. Olha só que interessante. Mas, quando se estuda o histórico da família, vai se descobrindo essas doenças também. Existem mais de 5.000 doenças genéticas descritas atualmente, né? E ainda se descobrem muito mais a cada dia, né? Mas aqui a gente pode citar algumas delas bem conhecidas. Nós temos a anemia falciforme, nós temos os cânceres, né? O daltonismo, né? Abrindo um parêntese no daltonismo, que ele está muito ligado à herança dos genes relacionados ao sexo. Nós temos aí a síndrome de Down, né, uma condição. Temos a diabetes do tipo 1 e a fibrose cística. Dentro da medicina, né, o estudo dessas doenças aí foi fundamental, por exemplo, dos genes relacionados a elas, para entender um pouquinho do processo da fisiologia deles e entender de que forma o ser humano pode alterar, manipular ou até mesmo influenciar no funcionamento desses genes, né? Com tratamentos que ainda estão, muitos deles, ainda em fase de pesquisa, mas bem avançados, e diga-se de passagem, né, abrindo um parêntese aqui, que o Brasil ele ganha um destaque mundial, né, quando se faz o uso dessa palavra, né, do termo da biotecnologia. Nós temos muito potencial, ainda em fase de investigação, e alguns que atualmente já aparecem na mídia como resultado aí de pesquisas de anos. Mas o mapeamento também ele ajuda a entender essas doenças, e aí vamos entender alguns fatores de riscos para as doenças genéticas. Então, quando você faz um mapeamento genético, né, você pode descobrir uma condição, uma doença genética, e às vezes descobre, investigando seus familiares, que essa condição ela está presente em alguns indivíduos. Ou seja, no histórico familiar, nós temos outros casos dessa mesma condição. Então, ter familiares com uma determinada doença genética faz com que, por exemplo, você possa ter essa condição e ela possa se manifestar em você. Então, às vezes, o histórico familiar ele pode nos auxiliar, por exemplo, a prevenir que essas situações ou condições se manifestem no indivíduo que é considerado saudável. Né, por exemplo, alguns cânceres, né, que podem ser hereditários, se a pessoa, né, o filho de um casal, cujo pai ou a mãe já tem um histórico familiar, né, e ele ainda não desenvolveu, quer dizer que existe a potencialidade, né, desse indivíduo desenvolver por causa do histórico familiar.
Olha aí como o mapeamento genético está sendo importante aí para você se precaver, se prevenir, né, de certa forma, quando há a possibilidade disso ocorrer. Então, o mapeamento, né, dentro dos fatores de risco das doenças genéticas, descobre-se também que a idade dos pais, no momento da concepção, né, naquele momento em que ocorre a fecundação e a formação do indivíduo, pode influenciar o risco de certas doenças, como a síndrome de Down, por exemplo, e algumas formas do espectro autista. Então, a doença genética, só para esclarecer aí, ela pode ser uma condição hereditária, mas ela pode ser uma condição congênita ou às vezes adquirida com o passar da vida do indivíduo. Né? Pode ocorrer essa questão das mutações, e essas mutações podem causar cânceres, por exemplo. No ato da concepção, se houver já uma alteração no gameta, o indivíduo ele pode nascer com uma alteração que pode condicioná-lo a uma síndrome, né, como a síndrome de Down, por exemplo. Tá? Só para a gente esclarecer quais são os fatores de risco quando você faz o estudo do mapeamento genético para identificar esses fatores. Quando se faz estudo, também se descobre um outro fator de risco, que é a exposição a substâncias tóxicas, por exemplo, durante a gravidez, né, que podem aumentar o risco de certas anomalias genéticas no feto. Abrindo um parêntese, aí vocês estão vendo na imagem, né, uma pessoa, né, grávida, né, uma mulher grávida, e ela está segurando aí dois objetos, né, uma taça com bebida, essa bebida aí é justamente para ilustrar vocês que possivelmente é uma bebida alcoólica, e na outra mão nós temos o cigarro. Então, esses fatores do consumo da bebida alcoólica, por exemplo, e do uso excessivo do fumo, né, esses dois hábitos, eles podem condicionar alterações no desenvolvimento do feto. E já tem estudos que já comprovam que esse fator externo, né, que é, nesse caso aí, a criança ela poderia nascer saudável, né, ela pode ser influenciado na formação, nesse caso, na má formação desse indivíduo, por conta dessa influência aí do mau hábito, né, da mãe que está gestante. Por conta disso, há a sugestão de que a mulher que faça o uso do consumo tanto da bebida alcoólica quanto do fumo, e ela queira ser mãe, esteja planejando, ela pare esse hábito antes de engravidar, né, para não danificar aí as suas células, os gametas, principalmente, e para também, durante a gravidez, não alterar aí na formação do seu indivíduo. Tá? Isso aí já está comprovado cientificamente. Então, nós temos, eu acabei de falar dessa questão do fator ambiental, né, esse mau hábito que pode ser evitado durante a gravidez, mas temos outros hábitos também que podem evitar as mutações, né, essas mutações que podem culminar no câncer, por exemplo. Nós temos os fatores ambientais, a dieta, o estilo de vida do indivíduo, a exposição aos agentes ambientais, a exposição aos agentes pode ser, por exemplo, né, quando você está lidando aí com material extremamente venenoso ou que libere metais pesados, né, ou quando você também está exposto ao sol diretamente, uma exposição muito prolongada, isso pode alterar aí as células do seu corpo, causando mutações, e essas mutações podem causar doenças, né? Então, níveis de estresse também eles podem causar alteração das células, né? Quando a gente fala nisso, a gente está falando a nível molecular, porque as células são formadas por moléculas, principalmente, né, os genes, que a gente viu aqui, que fazem parte da estrutura do cromossomo, e os genes, eles são formados por uma composição química, né? Eles fazem parte aí da composição química da célula, não esquecendo disso, né? Eles são matéria também, e ela vai sofrer influência aí do meio externo. Então, a gente falou de doenças genéticas, e essas doenças genéticas, elas podem ou não ser transmitidas de uma geração para a outra. Nesse caso, nós temos aí as doenças hereditárias. Então, as doenças hereditárias, elas são condições de saúde que são transmitidas de uma geração para a outra através dos genes. Elas podem ser causadas por mutações genéticas herdadas do pai, né, dos pais, ou podem surgir devido a mutações espontâneas que ocorrem durante a formação dos espermatozoides ou óvulos, ou também
podem ocorrer alterações durante a concepção do indivíduo ou durante a formação dele na sua fase embrionária, né, no seu desenvolvimento até chegar a feto, também complementando isso aí. Então, algumas das principais doenças hereditárias, né, que a gente pode aqui citar como exemplo, são a hemofilia, a distrofia muscular, doença de Huntington, a atrofia muscular espinhal e a fenilcetonúria, né? São alguns exemplos de doenças hereditárias. E aí a gente falou, né, rapidamente sobre doença genética e doença hereditária. Vamos recordar elas, né, e tentar aqui mostrar para vocês a diferença entre uma e outra. A principal diferença entre a doença genética hereditária é a forma de transmissão da condição. Ou seja, enquanto as doenças genéticas elas são alterações nos genes que podem ocorrer de forma espontânea ou serem adquiridas, as doenças hereditárias elas são passadas de pais para filhos através dos genes, ok? Entendido aí a diferença entre uma e outra, né? Então, em outras palavras, todas as doenças hereditárias, elas são genéticas, mas nem todas as doenças genéticas são herdadas. O câncer, por exemplo, é uma condição genética com mudança no DNA, porém, não é necessariamente transmitida para as demais gerações. Ela pode surgir devido a outras razões, como, por exemplo, o excesso de exposição ao sol. Já tem aí informações científicas que comprovam que esse excesso de exposição podem alterar as células do nosso corpo, né? E não esqueça que dentro das células, no núcleo delas, possui o material genético. Então, quando faz a alteração de células, a gente está falando a nível molecular. Lembrando mais uma vez que o gene é uma molécula. Então, falamos aí da anemia falciforme. Vamos relembrar aqui o que ela é. A anemia falciforme ela é uma alteração genética e com caráter hereditário, na qual as hemácias perdem o seu formato normal, né, que é esse formato cilíndrico e achatado, e adquirem a forma de foice, né, que está aí à sua direita da tela, na imagem abaixo. Então, essa condição ela dificulta a passagem das hemácias pelos vasos sanguíneos e compromete a oxigenação dos tecidos. Isso aí é uma consequência, a oxigenação também. As hemácias elas são responsáveis pela distribuição de nutrientes, além do oxigênio. Então, vai muito mais além aí do que a falta de oxigenação. Então, a anemia falciforme, né, você pode ver aí a imagem mostrando exatamente esse formato de foice, mas o que é essa alteração a nível molecular? Então, a nível molecular, a estrutura ela se apresenta da seguinte forma. Uma hemácia normal, né, que tem aí a hemoglobina, que tem aí toda essa condição, esse material genético normal, né, ele se apresenta aí, o DNA, como você está vendo, a estrutura, ele se apresenta com essa sequência, né? CG, AT e CG de novo. Olha essa sequência do DNA normal. Quando ocorre a alteração, né, quando ocorre a presença da anomalia, a alteração ela foi exatamente neste material aqui, olha. Ocorreu aqui uma alteração de uma base, não foi nem de um par de bases, apenas uma base, que foi substituída de T para A, olha, substituída uma por outra aqui. Essa alteração, né, que ocorreu, a mutação da ordem desse par de base, é que causou justamente a deficiência na estrutura da célula chamada de falciforme, né, que é falciforme porque o nome é um formato de foice. A partir daí, quando há essa alteração, o material que é o RNA, que deveria se formar a glutamina, vai formar a valinina, né? Que já é um material mutante. Então, essa mutação ela vai estar expressa aí no formato da hemácia. Olha só a nível molecular como é que é essa mutação. Temos outra situação aí, quando se faz uso de mapeamento do DNA, como, por exemplo, tira uma amostra do bebê, que é o teste da bochechinha, né? Onde há investigação desse indivíduo aí para determinar algumas condições. O ideal, no teste da bochecha, né, é que os bebês sejam submetidos a ele logo após o nascimento, a ele é o teste.
O período para a liberação do resultado é de cerca de 3 semanas e permite análise de pelo menos 392 genes e a detecção de 200 possíveis doenças, né? E é importante ressaltar que esse exame não é gratuito, o que faz com que muitos brasileiros não tenham acesso a ele, infelizmente, mas é um teste que você pode detectar no bebê para saber exatamente se ele veio com condição normal ou se ele veio com alguma alteração genética. E aí é utilizado o mapeamento, né? O mapeamento genético, que foi todo o conteúdo que a gente viu hoje. Todas essas informações aqui, elas têm uma investigação científica, elas têm registros e elas foram obtidas através de fontes, né, fidedignas. Mas, às vezes, quando a gente vai para a internet fazer pesquisa, nós temos aí algumas situações, algumas informações que podem não ser verdadeiras. Então, a gente vai mudar um pouquinho o assunto e falar sobre as fake news dentro da doença, né, a relação delas com a saúde da gente, por exemplo. Então, vamos de fake news. É uma relação muito perigosa na era da informação, porque quando a gente vai tentar fazer pesquisa sobre uma determinada condição, ou se você está com dúvida de algo, e que você quer se automedicar, por exemplo, você vai lá pedir informação, tem informações que elas podem ser verdadeiras e tem outras informações que podem ser errôneas, né? Fazendo com que você, além de criar o mau hábito de automedicar, né, está tomando decisões aí importantes que podem afetar a sua vida, a sua saúde. Então, as fake news, elas relacionadas à saúde, elas vão representar um desafio global sem precedentes, né, na era da informação. São informações falsas, distorcidas, né, ou descontextualizadas, que se espalham rapidamente através das redes sociais e aplicativos de mensagem, por exemplo. Muitas vezes com aparência de credibilidade científica, né? Infelizmente, elas vêm aí mascaradas e faz com que a gente se engane também. Então, é importante você ter sites de confiança, como, por exemplo, o site do governo. O fenômeno ganhou proporções, esse fenômeno aí da fake news, tão alarmantes, principalmente durante a pandemia, né, que a gente pôde visualizar essa situação aí, mas sua presença é antiga e abrange desde tratamentos milagrosos até teorias conspiratórias sobre vacinas, por exemplo, né, o que aumentou muito mais esse alarde da questão de se vacina é confiável ou não. Então, quais são os meios de mecanismo de propagação, né? O que eles afetam, na verdade? Eles causam a vulnerabilidade psicológica e causam uma distorção enorme, né, com dinâmicas dentro da rede. E as áreas críticas de desinformação em relação à doença, elas se alojam principalmente nesses temas: a vacinação, a tratamentos milagrosos, né, algum tratamento com doença crônica, informação sobre doenças crônicas e também relacionados à saúde mental. Qual é o impacto, né, concreto, de fato, na saúde pública? A nível individual, né, de um ser vivo, há o abandono de tratamentos eficazes. Ele descobre, através de uma fake news, por exemplo, que aquele tratamento pode não estar dando certo, né, porque ele não está vendo resultado imediato, e alguém falou assim, abandona isso aí porque esse remédio não é o correto. E acaba divergindo da opinião de um médico que já tinha passado aquele tratamento. Né? Também há a adoção de práticas perigosas, há o atraso no diagnóstico de condições graves, quando você é suspeita de uma doença, aí você vai lá naquela fake news e descobre que pode não ser algo muito grave e abandona, vamos dizer assim, a investigação. E também causa aí o sofrimento psicológico, né? Aumenta muito mais drasticamente. Quais são as estratégias para enfrentar a fake news? Vamos aí para algumas alternativas. A educação e a alfabetização digital, que é um papel do qual nós aqui estamos fazendo parte, aqui passando informações reais para vocês, né, com exemplos reais, né, com fontes fidedignas, comunicação científica eficaz, quase todo, aliás, todo o conteúdo aqui, por exemplo, que a gente faz, ele está baseado numa investigação que foi publicada, por exemplo, num artigo. Nós temos aí a regulação e políticas públicas, por isso que a professora falou que um dos ambientes muito
verdadeiros é justamente plataformas do governo, por exemplo, e o fortalecimento institucional, que está relacionado às instituições de pesquisas, como as universidades estaduais e federais, por exemplo. Mas a batalha não é apenas por informações corretas, né, mas pela preservação do próprio contrato social, que permite decisões coletivas fundamentadas no melhor conhecimento disponível para você também. Na saúde, onde as decisões erradas podem ter consequências irreversíveis, essa batalha ela é literalmente uma questão de vida ou morte. Pode custar a sua vida. Na era da informação, a ignorância ela é uma escolha, viu, gente? Né? Com tanta informação, manter-se ignorante é uma escolha sua. Mas na saúde, essa escolha muitas vezes é feita por alguns, para muitos, com consequências que transcendem o indivíduo. Então, muito cuidado com as informações, né? Procure informações confiáveis. Essa é uma dica da professora aí sobre fake news. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.